Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento profético, na presença do Altíssimo Deus. E eu quero pedir a você e a toda a sua família que venha compartilhar e, é claro, deixar o seu like, né, para que nós possamos, juntos nesta oportunidade, crescer um pouco mais na presença do Altíssimo Deus. Confesso para você que éramos para nós entrarmos às 8 da noite, já estamos aí com quase 1 hora de atraso, deu problema no aplicativo, né, na plataforma que nós sempre fazemos lives, né, se você for ver, aí do ladinho, quase acima do símbolo do MME, aqui, você vai ver que tem, tá aqui, né, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver, mais para cá, aqui, está o StreamYard, né, que é o nome do aplicativo que nós usamos. E eu estou usando um StreamYard que eu baixei da internet aqui agora, minutos atrás, porque na realidade o que nós usamos na equipe de pastores travou, desapareceu o meu login e virou no que aquilo, e eu tentando entrar e não conseguindo, mas eu sei que tudo isso é devido ao tema da mensagem que nós vamos trazer. Nós vamos entrar num assunto muito profundo que poucos têm comentado sobre isso, e eu quero trazer essa mensagem para você, e eu tenho certeza que Deus estará falando com cada um de nós dentro desta oportunidade. Por isso, eu peço para você compartilhar, chamar todos que você conhece nesta oportunidade para participar conosco desta live, tá bom? Um tema muito sugestivo, tema muito... deixa eu baixar aqui, ó. Tema muito importante. Deixa o seu like para cima, para que nós possamos, então, crescer na presença do Altíssimo Deus. Eu peço a todos que estão se chegando pela primeira vez, que você possa se inscrever nesse canal e também ativar o sininho das notificações, para que nós possamos, sempre quando entrar ao vivo, você receber as notificações. Eu vou trazer um assunto muito importante. Cuidado, jamais invoque esses nomes. É isso mesmo. Vou trazer para você... Cuidado, jamais invoque esses nomes. Nós vamos estar falando aqui sobre algo muito sério e eu tenho certeza que Deus estará falando com cada um de nós. Vamos, nesse instante, fazer uma breve oração para nós já entrarmos na nossa programação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Bom... Nós vamos continuar. Tem pessoas fazendo perguntas. Depois, no decorrer da mensagem, eu vou trazer as respostas que vocês precisam das mesmas, tá bom? Vamos para cima, então? Vamos fazer um instante de oração? Oremos ao Senhor, o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Altíssimo Deus, da tua presença, eu me curvo em oração para apresentar a vida de todos aqueles que estão conosco dentro dessa oportunidade. Vem abrir o nosso entendimento para nós compreendermos a tua palavra, para nós entendermos a tua vontade. Faça, Senhor, coisas grandes acontecer. Derrame das tuas bênçãos, do teu poder, da tua sapiência. Derrame do teu conhecimento dentro de cada um de nós. E que nós possamos crescer na tua presença, conforme é a tua vontade, conforme é o desejo diante da tua palavra. Abençoe a todos, repreenda os demônios, o impedimento, repreenda toda a maldição, toda a obra das trevas, e que o teu povo venha a ser visitados e abençoados pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém, amém e graças a Deus. Você que crê, você que concorda com esta oração, diga amém e graças a Deus. Aleluia. Vamos entrar no assunto, né, para nós já ganharmos tempo. Vamos lá? Eu peço a você que você abra a sua Bíblia, numa passagem muito conhecida, né? No livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, para nós meditarmos aqui sobre alguns versículos, né? E eu trazer esse comentário aqui para você, dentro dessa oportunidade. Eu vou falar com você aqui agora, trazer uma explicação sobre os 7 príncipes das trevas. Como assim, pastor? É isso mesmo. Os 7 demônios, os 7 principados que comandam toda a maldade na face desta terra. Eles trabalham com muita sincronia,
são em 7, e este 7 determina, então, e dá ordem para todos os seus subordinados, aqueles que estão subjugados a eles, e toda a maldade acontece na face da terra. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que nós vamos ler aqui agora. Você que está se achegando, que ainda não deixou, deixe o seu like e compartilhe com todos para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas e rompermos o algoritmo nesse instante. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, diz da seguinte forma: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tendes que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Preste atenção nessa hierarquia. Temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme ou permanecer inabalável na presença do Altíssimo Deus. Nós lemos aqui algumas classes de hierarquia dentro do mundo espiritual tenebroso. Se você for ver, a Bíblia está dizendo assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente percebe aqui que são 4 classes, 4 níveis de hierarquia, e nós vamos hoje falar sobre esses príncipes das trevas deste século. Quem são estes príncipes das trevas deste século que têm atuado e agido no meio da humanidade, causando destruição, causando morte, causando tudo de ruim que o ser humano possa imaginar? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Quando se fala em mundo espiritual tenebroso, em obra maligna, em obra das trevas, é importante nós iniciarmos a fala dizendo para você algo importante. O único onipresente, que quer dizer está em todo lugar. O único onipotente, que quer dizer detém todo o poder. O único onisciente, que quer dizer que tem o conhecimento de todas as coisas, é o Altíssimo Deus. É o Criador de todas as coisas. Demônios não é onipotente, demônios não é onipresente, demônios não é onisciente. O único onisciente, onipresente e onipotente é o Criador do universo, aquele que nós estamos servindo, aquele que enviou o seu Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Então, o único é o nosso Deus. Essa história de dizer que Deus é o Todo-Poderoso, mas o diabo também tem poder, isso não tem base bíblica. Satanás não tem poder, demônios não têm poder, os príncipes das trevas não têm poder. Todo o poder foi entregue ao Senhor Jesus, conforme a Bíblia Sagrada diz. E como que os demônios trabalham? Eles trabalham com uma força espiritual da maldade e com astúcia, com a mentira, com as armas que eles usam, que é o que eu vou estar explicando aqui dentro dessa oportunidade, tá bom? Então, quando você vê alguém dizendo, o diabo também tem poder, isso é mentira. Isso é conversa, isso não tem base bíblica. O diabo não tem poder, demônio não tem poder, em lugar nenhum na Bíblia você vai ver referência dizendo que o diabo tem poder. Você vai ver na Bíblia dizendo que Satanás, que os demônios têm força, mas o poder pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, e ele dá esse poder para quem ele quiser, para quem ele achar que merece esse poder para atuar diante dele aqui na face desta terra. Eu quero falar sobre os 7 príncipes, que comanda
a maldade no planeta Terra. Abaixo desses príncipes existem hierarquias. Então, vamos para você entender. São 7 demônios, que esses 7 demônios comandam uma classe que está abaixo deles, que são os principados, né? E aí, abaixo desses principados, vem as potestades, vem os dominadores, vem as hostes espirituais da maldade. Então, primeiro estão os príncipes, né? Conforme nós lemos, os príncipes das trevas são os primeiros. Abaixo deles vem os principados, que são os subordinados a esses príncipes. Abaixo desses principados vem potestades e dominadores. E abaixo desses dominadores vem as hostes espirituais, que são os espíritos os mais baixos que trabalham e que atuam no meio da humanidade. Como que acontece essa atuação do mal? Esses principados, né, que eu vou citar, esses 7 príncipes, não principado, esses 7 príncipes, eles não trabalham atuando, entrando em corpos de pessoas. Um ser humano não tem estrutura para um príncipe das trevas entrar no corpo dele. Então, esses príncipes não entram no corpo de pessoas. São espíritos que estão na face da terra trabalhando e regendo e orquestrando toda a maldade. Porém, eles não trabalham possuindo o corpo de pessoas. Não, eles trabalham do lado de fora, arquitetando e montando todas as estratégias da maldade para que esses outros que estão abaixo venham entrar no corpo das pessoas. Quem são os que entram nos corpos das pessoas, para você entender? São as potestades, os dominadores, as hostes espirituais da maldade, mas demônios que estão na classe dos principados ou príncipes, esses não entram porque eles trabalham dentro de uma dimensão diferenciada. Deu para você conseguir compreender? Esses espíritos eram, quando estava do lado de Deus, eram anjos, né? Não anjos, mas eram querubins, serafins, arcanjos, eram da classe angelical, seres de altas patentes. Então, aqui na face da terra, eles trabalham dentro dessa alta patente, mas para o lado do mal, contra o reino de Deus e contra aqueles que estão inseridos no contexto do reino de Deus. O que eu vou trazer para você aqui, dentro da teologia, é conhecido como o estudo da demonologia, que é a teologia, que é o estudo sobre como os demônios atuam na face desta terra, tá certo? Então fique atento nesta live, tá bom? Fique atento para que nós possamos crescer na presença do nosso Deus. Eu quero citar, dentro dessa hierarquia de 7, eu acredito que a maioria de todos que aqui estão já ouviu falar nos 7 pecados capitais. Eu acredito que a maioria daqueles que aqui estão já ouviram falar nos 7 pecados capitais. O que é os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais são os pecados mais praticados na face da terra. São os pecados mais praticados pela humanidade na face da terra. Então, o nome 7 pecados capitais é porque é os pecados mais praticados entre os seres humanos. E esses pecados é o que tem levado a enxurrada de pessoas à perdição. Eu ainda falei ontem sobre 10 pecados, que são os 10 pecados terríveis, e hoje eu quero citar sobre esses 7 espíritos, esses 7 príncipes que trabalham coordenando e orquestrando toda a maldade na face desta terra, tá bom? Eu quero... Deixa eu ver aqui. Eu quero dizer para você que está me acompanhando que deixe o seu like, você que ainda não deixou, para que nós possamos crescer um pouco mais na presença do nosso Deus, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, para que nós possamos crescer na presença de Deus. O primeiro dessa escala, né? A gente precisa citar um por primeiro. Então, o primeiro dessa escala é o pecado, né? O espírito, né? O nome desse espírito é Beelzebu. É isso mesmo, Beelzebu. Se você puder, anote aí, Beelzebu. E como que Beelzebu trabalha? Beelzebu é o espírito da gula. Beelzebu é o espírito da gula. Eu coloquei na miniatura desse vídeo uma foto de um demônio
que é exatamente Beelzebul, conhecido nas religiões ocultas como Bafomé. Beelzebul ou Bafomé é o espírito que atua dentro dos 7 pecados capitais em cima da gula. Como que é esse pecado da gula? Como que acontece isso, pastor? A gula é um dos pecados mais praticados na face da terra, porque esse espírito coordena e orquestra essa extravagância. Extravagância de comidas, de bebidas, e aquela coisa toda aquela agitação, aquela comilândia. Você sabia que tem pessoas que eles comem, mas eles não comem apenas para viver, mas eles vivem para comer? Você sabia disso? Você sabia que tem pessoas que a prática de vida é o contrário? Em vez deles comerem para viver, eles vivem para comer? Em vez da pessoa comer para se manter viva, ela vive para comer. Beelzebul é o deus das moscas, que a Bíblia Sagrada diz, né? O deus das moscas, é o deus da glutonaria, é o deus da extravagância. É o espírito maligno que trabalha levando pessoas a viver uma vida desequilibrada no tocante ao apetite. Sentir fome é normal, mas quando você vê uma pessoa que come, parece que nunca preenche. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, acredito que você conhece pessoas assim. Por exemplo, você vê aquela pessoa que ela é magra, ela é uma pessoa raquítica, magra e raquítica. Mas ela faz umas serras, né? Aquelas pratadas gigantescas que come e de repente vai lá e repete. Você olha assim e diz, meu Deus, o que é isso? Na realidade, essa pessoa ela não está se alimentando apenas. Essa pessoa ela está saciando uma força maligna que atua sobre a sua vida. Ela está saciando uma influência espiritual negativa que está atuando contra a sua vida. Na realidade, Beelzebul é o que orquestra esse pecado, mas ele ordena os demônios que estão subjugados a eles para trabalhar na vida das pessoas, fazendo com que a pessoa venha viver essa gula. Pastor, por que a gula é pecado? Por que a comelândia, a guludice, tudo isso é pecado? É pecado porque simplesmente quando você não tem controle no seu apetite, você não tem controle em nenhuma outra área da sua vida. Se eu não consigo controlar o meu apetite, eu não vou conseguir controlar nenhuma outra área da minha vida. O controle da vida do ser humano começa pelo apetite. Quando eu consigo controlar a minha gula, quando eu consigo controlar o meu apetite descontrolado, quando eu consigo controlar a minha fome descontrolada, então, se eu conseguir controlar isso, eu consigo controlar qualquer outra área da minha vida. E Beelzebul Bafomé trabalha em cima disso, para as pessoas viverem um apetite descontrolado, uma fome descontrolada, porque assim todos os outros príncipes, todos os outros demônios que trabalham em sincronia com ele, vêm a ter acesso na vida da pessoa, para a pessoa praticar outros pecados piores do que é a guludice. Então, esse apetite descontrolado vem da influência desse príncipe das trevas que controla o pecado capital chamado gula. A guludice é pecado, sabe? Tem pessoa que está comendo ali, ele está comendo e fungando, e sabe, se você vê que a pessoa nem mastiga direito, aquela guludice, aquela coisa tenebrosa, e você olha assim e diz, meu Deus do céu, hein? Essa pessoa, ele é magrinho, ela é magrinha, mas olha, só o sangue de Jesus. E a pessoa está ali comendo e fungando, você está entendendo? Comendo e fungando de tanto, sabe, aquela coisa descontrolada. Chama para um jejum, a pessoa já fala abertamente, eu não aguento jejuar, eu não consigo jejuar. Eu não suporto, eu não consigo ficar tanto tempo sem comer. Eu não consigo ficar tanto tempo sem beber. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quer dizer, a pessoa ela não tem controle no seu apetite. Ela não come para viver, ela vive para comer. E por isso ela não tem controle no seu apetite. A pessoa, ela não tem, sabe, nenhum controle. E é esse espírito maligno que trabalha em cima dessa guludice. Beelzebul é esse espírito maligno. Você consegue compreender? Olha o outro aqui, ó. Olha o outro. Qual é o outro, pastor? O outro se chama Mamon. Segundo, Mamon. Quem é Mamon? Mamon nada mais, nada menos é do que o espírito da avareza. Mamon controla a avareza. Mamon é um demônio que controla a avareza na vida das pessoas.
Como que Mamon atua, pastor? Mamon é aquilo que Jesus citou na Bíblia. Não podereis servir a dois senhores, porque há de servir a um, prestar reverência a um e não ao outro. Há de amar a um e não ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Aonde que Mamon atua? Mamon atua na área da avareza, na área do materialismo, na área da ganância, do apego material. Tem pessoas que eles não conseguem servir a Deus porque são pessoas apegadas ao materialismo, apegado às coisas que a traça e a ferrugem corrói. São pessoas avarentas, pessoas que ele vai, por exemplo, num supermercado e a pessoa ela briga por o troco de 1 centavo. Se a moça do caixa disser, olha, não tem uma moeda de 1 centavo. Não, então está desfeita a compra, então eu não vou levar. Então eu não vou levar. Quer dizer, a pessoa ela é tão materialista que ela briga por centavos. Ela é presa em coisas materiais. Ela vive amarrada em coisas materiais. Ele ou ela é uma pessoa que nada mais, nada menos é alguém que vive na sovinagem. Na sovinagem. Pessoas sovinas. Pessoas materialistas, pessoas que tudo que ela tem, ele e ela não consegue desfrutar. Porque a pessoa tem, mas ela não desfruta. Isso faz parte do trabalhar de Mamon. Mamon trabalha para que a pessoa ela venha a ser tão apegada ao material ao ponto de não conseguir desfrutar daquilo que tem. Você conhece pessoas assim? Que ele e ela não consegue desfrutar do que tem, de tão materialista que é? Então a pessoa, ele ou ela vai lá no supermercado, ele tem dinheiro, ela tem dinheiro. E não é questão de ser economista, não. A pessoa tem dinheiro, mas vai lá no açougue, sabe? Vai lá no açougue e só compra pé de frango. Só pede pé de frango, né? Só compra pé de frango, ele vai fazer compra do pior arroz, do pior feijão. Tudo do pior, mas a pessoa tem condições financeiras. Ela é uma pessoa que ela tem casas de aluguel, tem sítio, tem chácara, tem dinheiro investido, tem muita coisa. Mas Mamon não deixa a pessoa desfrutar de nada disso. Ela é apegada ao materialismo. Ela vive, sabe, apegada ao dinheiro. Pastor, o que é isso? O que é isso? São pessoas avarentas, pessoas materialistas, pessoas gananciosas. Pessoas que acreditam que a pobreza é a ausência de dinheiro, quando na realidade pobreza não é a ausência de dinheiro, a pobreza está no espírito da pessoa, a pobreza está dentro da pessoa, a pobreza não é a ausência de dinheiro. Tem pessoas agora me assistindo que não tem dinheiro, mas não é pobre, porque na mente tem um espírito rico, tem um espírito evoluído, tem um espírito, sabe, para cima, para frente, ao contrário de pessoas que são presas por esses demônios, que muitas das vezes têm dinheiro, tem propriedades, tem posses, mas a pessoa não consegue desfrutar. Ela tem condições financeiras, tem dinheiro, mas não consegue desfrutar. Sabe? Não consegue. Ele e ela é preso. É uma pessoa avarenta, é uma pessoa materialista. E esse demônio trabalha em cima disso, do apego material. Do apego material. A pessoa, eu conheci um homem que ele tinha, eu sempre cito esse exemplo, ele tinha 10 filhos. Desses 10 filhos que ele tinha, né, era 10 homens e uma moça, era em 11. Ele ia para a cidade e os filhos gritavam assim, pai, traz para nós um doce, né? Na época, antigamente, traz uma paçoca, traz um doce para nós, um refrigerante, traz uma sodinha para nós, traz uma tubaína. E ele ia para a cidade e voltava na sua caminhoneta, na época aquelas D10, né? Que era uma caminhonetona da hora, como diz ditado, uma D10, né? Ele ia para a cidade. Quando ele voltava, ele trazia duas paçoquinhas e uma sodinha, que é aquela garrafinha que hoje em dia, quem não é aí da geração aí dos anos 90, dos anos 80, não vai nem saber o que é uma sodinha, porque é uma garrafinha minúscula, pequenininha. Ele trazia uma sodinha e duas paçoquinhas para 11 filhos comerem. Imagine 11 filhos dividindo duas paçoquinhas. Imagine 11 filhos com uma sodinha.
Aí furava com um prego, né? Com um preguinho, furava a tampa e cada um ficava lambendo a tampa da garrafa de sodinha e cada um beliscando um pedacinho minúsculo de paçoquinha. Mas o que é isso? A fazenda dele, branca de boi. Branca de boi. Plantações de algodão, plantação de mandioca, plantações de amendoim, plantações de tudo. E ele trazia 2 paçoquinhas e uma sodinha para os filhos matar à vontade. O que é isso, pastor? Um homem avarento, um homem preso nas garras de Mamon, um homem preso nas garras do espírito da sovinagem, um homem preso ao materialismo. Um belo dia é o famoso pão duro, né? O famoso pão duro. Às vezes nós chamamos as pessoas de pão duro e esse pão duro que nós falamos, a pessoa não é pão duro, porque ela é apenas uma pessoa economista, mas ela come bem, se veste bem, mora bem, ela vive bem com a família. Esse não, esse tinha, mas ele era um avarento preso por Mamon. Deus abençoe, Daiane Coutinho. Obrigado pela semente do reino de Deus. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma extraordinária com toda a família. Você consegue compreender? Era um homem preso nisso, preso, avarento, materialista, apegado ao dinheiro. Como eu sempre conto para vocês aqui, sempre digo a respeito do estúdio que eu tinha em Curitiba, alugado, né? E o cidadão ia lá receber o aluguel todo mês. E quando ele chegava no portão, que ele via que eu ia entregar o dinheiro em espécie na mão dele, né? Porque ele não aceitava que depositasse no banco, porque o banco, quem sabe, pode espiar o meu CPF, é problema. Então, eu quero que vocês me paguem em espécie, dinheiro em espécie. Aí, quando ia entregar o dinheiro para ele, antes de pegar, ele dava uma cuspida na mão. Pá! Esfregava uma mão na outra assim e começava a correr saliva do canto da boca dele e ele contando: ei, coisa boa! Ei, coisa boa! Como é bom ter isso! Isso é vida! E contando as notas, isso aqui é vida, ei, coisa boa, e dava aquelas risadinhas, ei, coisa boa, e guardava, colocava no bolso, e eu ficava olhando e dizia: meu Deus, como que um homem nessa idade pode estar vivendo uma situação tão miserável como essa? Quarteirões e mais quarteirões de casa, tudo dele, galpões alugados para mercados e para empresas, e ele, sabe, dava aquela cusparada na mão, esfregava uma na outra e contava o dinheiro. Ei, coisa boa! Isso é que é vida! Dinheiro não traz alegria, então dá o seu para mim. E começava a fazer piadinha e gracinha, porque ali estava a vida dele. Isso o que é, pastor? Mamon, avareza, obra das trevas. É por isso que muitas pessoas dizem que o dinheiro é sujo, né? E é sujo mesmo, porque imagina logo na sequência você pegar o dinheiro da mão de um homem desse. Imagina pegar o dinheiro da mão de um homem desse. Mas o que é isso? Avareza, materialismo, ganância, apego material. E tem muitas pessoas preso e presa nas garras de Mamon. Vamos para o terceiro. Olha aqui, ó, escute. Nós estamos com menos de 200 likes pela quantidade de pessoas que estamos. Like não é vaidade, like é uma necessidade para nós rompermos o algoritmo. Deixa o seu like aí, vamos lá. Deixa Deus te usar. Quando você deixa o seu like, o YouTube já começa a notificar outras pessoas que ainda não chegaram. Nós estamos aí, em nome de Jesus, quase chegando a 100 mil inscritos, e você vê que a quantidade de pessoas que estamos não condiz. Por quê? Porque não é todos que estão sendo notificados. Então, passe para frente, deixa o seu like para que o YouTube possa notificar as pessoas. Tá bom? Vamos lá para o terceiro. Terceiro espírito maligno, terceiro principado que trabalha, que atua na face da terra para acabar e destruir com a humanidade. O nome deste principado é Azazel. É isso mesmo, Azazel. A-Z-A, A-Z-E-L. Azazel. Quem é Azazel? Como que Azazel trabalha? Azazel é o príncipe das trevas que atua na área da ira. Na área da ira, dentro dos pecados capitais, ele trabalha, né? Ele é o que conspira, o que arquiteta toda a ira na face desta terra. Mas como que é essa ira, pastor? Dentro desse tema ira, vai muito mais além do que apenas ira, porque dentro disso, Azazel é o que trabalha em cima do ódio,
Azazel é o que coloca o sentimento e o desejo de vingança nas pessoas. Obrigado, Aldeci Costa. Que o Altíssimo Deus te abençoe e te guarde, juntamente com toda a sua família, viu? Deus abençoe. Eu vou trazer uma live falando sobre os profetas menores, Obadias, Amós, Joel, Malaquias, né? Zacarias. Vamos estar falando sobre esses profetas, sim, em nome de Jesus. Você consegue compreender? Então, Azazel trabalha em cima do ódio, em cima do desejo de vingança, a sede de vingança. É ele que trabalha em cima das mágoas, dos rancores. Azazel é o que comanda esses sentimentos carnais e diabólicos na vida da pessoa. Azazel trabalha em cima destes sentimentos carnais e diabólicos dentro das pessoas. Eu já contei para vocês aqui uma história que aconteceu na minha infância de dois meninos que estavam brincando, né? E jogando burquinha, e de repente, um ganhou todas as burquinhas do outro. Na época a gente guardava dentro de uma garrafa PET, e ele ganhou todas aquelas burquinhas, e eu tinha na época 10 anos de idade, o outro, né, o mais velho que eu tinha 9, o mais velho que eu tinha 11, e o outro tinha 13 anos de idade. É isso mesmo. Eu 9, o outro 11, o outro 13. O de 13 anos deu um tapa no rosto daquele de 11 e disse: você ganhou minhas burquinhas? E aquele de 11 que tinha ganhado as burquinhas começou a chorar e disse assim: ó, eu vou te matar. Você pode se preparar que um dia eu vou te matar. Você não vai escapar, eu vou te matar. Passa o tempo que passar, eu vou te matar. E o tempo passou. Eu cheguei a quase 15 anos de idade, vim para Curitiba para jogar futebol. Vim jogar futebol em Curitiba e os dias passaram e tal, isso, aquilo. Quando eu estava próximo aos meus 18 anos de idade, próximo aos 19, isso passou 10 anos, próximo aos 19 anos de idade, aquele que estava na época com 11 já estava com 21. O de 21 estava com 23. Aquele que tinha 11, que na época estava com 21, conseguiu uma espingarda cartucheira, se escondeu atrás de uma moita de mato, né? E quando aquele, né, de 23 passou, ele deu um tiro de espingarda no peito daquele e disse assim: ó, eu te avisei há mais de 10 anos atrás que eu ia te matar. Deixou o bilhete no peito dele, escrito: eu te avisei que eu iria te matar. Quem que alimentou esse pensamento? Quem que alimentou essa ira? Quem que alimentou essa vingança? Quem que alimentou essa sede de morte? Azazel, através dos seus subordinados, que são os demônios que trabalham subordinado e subjugado às suas ordens, que trabalhou dentro desse rapaz por 10 anos, dizendo para ele: não deixa morrer essa sede de vingança. Não deixa se acabar esse mal. Azazel é o demônio que trabalha fazendo a pessoa carregar as mágoas antigas dentro dele e dentro dela. Aconteceu um mal há 30 anos atrás, mas a pessoa tem mágoa até o dia de hoje. Quando a pessoa lembra daquele episódio, ela chega a ferver por dentro. Quem que está trabalhando? Azazel. Azazel é o príncipe das trevas que trabalha em cima da ira. E quanta gente na face da terra que esse principado tem acesso à vida dele e à vida dela, que comanda a vida dele e a vida dela. Pessoas que acordam irados sem nenhum motivo. Pessoas que acordam revoltados e furiosos com a própria vida sem nenhum motivo. Tenho que comer, tenho que beber. Tem moradia, tem um trabalho, tem uma família, não está enfermo, não está, vivendo uma situação de calamidade, mas a ira está dentro da pessoa. O que é isso? Azazel. Azazel na pessoa dos seus subordinados, que são os principais, ou melhor, as potestades, os dominadores, as hostes da maldade que estão atuando na vida da pessoa. Trabalhando na vida da pessoa e alimentando essa obra maligna, essa obra das trevas, fazendo com que a pessoa venha viver essa situação tenebrosa. Então, dentro dos pecados capitais, a ira é comandado por Azazel. Alguns
alguns estudiosos dentro da demonologia, do estudo teológico dos demônios, sobre os demônios, dizem que Azazel é aquele que comanda, né, a criação de armas de guerra. É ele que traz a inspiração para as pessoas fazerem e formarem armas de guerra, tanques de guerra, bombas, explosivos, armas nucleares. Tudo é ele que traz a inspiração para essas pessoas fazerem essas armas. Porque se você parar para pensar, eu te digo, que finalidade tem uma bomba nuclear? Que finalidade tem você construir um míssil? Fala para mim, que finalidade tem? Nenhuma, senão destruir outras pessoas. E quem traz essa inspiração é Azazel, que ajuda essas pessoas a confeccionar e ter a ideia de construir bombas e armas terríveis para destruir os demais seres humanos. Olha aqui o outro, vamos lá, vamos para cima. Não esqueça, você que está chegando, está começando a melhorar a audiência, gente. Está começando, deixa o seu like aí, deixa o seu like e vamos para cima em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa o seu like e vamos para cima em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Já nós vamos comentar sobre isso. O verdadeiro adorador está dizendo isso porque Deus não menciona na Bíblia a totalização dos anjos que caíram. Apenas cita a João os 200 milhares que vão ser soltos nestes últimos tempos. Exatamente. Exatamente. Existe infinitamente uma quantidade de demônios que não dá para nós mencionarmos a quantidade que existe, tanto na terra como aqueles que ainda muitos estão aprisionados no abismo. Vamos continuar aqui, deixa eu falar outro aqui para você, para nós ganharmos tempo. Quarto, eu disse sobre o primeiro, que é Beuzebu, ou Bafomé, que é o príncipe das trevas que comanda a gula. Eu falei sobre Mamon, que é o príncipe das trevas que comanda a avareza, o apego material. Eu falei sobre Azazel, que é o príncipe das trevas que comanda a ira, as mágoas, os rancores, a vingança e todo tipo de destruição em massa através de bombas e armas terríveis. E o quarto é um espírito chamado, um principado chamado Asmodeu. Asmodeu, ou Asmodeus. Asmodeu. Como que escreve Asmodeu? A-S-M-O-D-E-U. Alguns colocam o S, outros deixam depois do U, sem escrever. Fica Asmodeu ou Asmodeus. Você está entendendo? Asmodeu ou Asmodeus. Como que ele trabalha, pastor? Esse daqui, escute isso daqui. Esse principado, ele é um ex-serafim. Ele é um ex-serafim. Das classes angelicais que caíram junto com Rassatã, junto com o antigo querubim ungido, que era Lúcifer, todas as classes angelicais caíram junto, de todas as classes. Caíram serafins, caíram querubins, caíram arcanjos, caíram anjos, tronos, de todas as classes angelicais. E esse, que é Asmodeu, ele era um antigo serafim. O que é um serafim? Serafim é a classe angelical mais velha de toda a criação de Deus. Foram os primeiros que Deus criou. Então, antes de Deus criar qualquer classe angelical, ele criou os serafins, que são os da classe angelical, os que estão mais próximos do trono de Deus, no tocante à inteligência, à sabedoria. Os serafins representam a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o conselho. E este serafim caído, chamado Asmodeu, é um dos três que comanda, né? Ele pode ser considerado um dos braços de Rassatã. Então, vamos dizer, dentro do tridente maligno, porque trindade pertence a Deus, né? Dentro do tridente maligno está, né, o Rassatã, Samael, que é o principal, né, que é o antigo Lúcifer, depois Bafomé, que é Beuzebu, e depois Asmodeu. Então, esses três é o trio que comanda tudo que não presta
no reino das trevas. E dentro da sua finalidade, a sua missão, e dentro dos pecados capitais, a sua missão é a luxúria. A sua missão é a luxúria. Pastor, o que é a luxúria? Luxúria é todos os tipos de pecados que envolvem sexo. Se você digitar no dicionário o que significa luxúria, você vai ver que luxúria está ligado ao sexo ilícito, está ligado à orgia, está ligado a bacanais, está ligado à troca de casais, está ligado a você se envolver com animais, está ligado a estupro, está ligado a pedofilia, está ligado a todo tipo de maldade. Esse espírito tenebroso que é Asmodeu, escute isso, ele comanda toda a luxúria. E ele, por ser um dos três principais, por ser, vamos dizer, o braço esquerdo de Satanás, então ele não tem só uma função. Além dele ter a função de trabalhar em cima de todo tipo de perversidade de sexo, que é a luxúria, a lascívia, sabe essas roupas malignas que têm saído por aí, essas modas malignas de roupas que realmente faz as pessoas pecarem no olhar só de ver a pessoa vestido? É tudo orquestrado e montado, esses modelos, pela mente de Asmodeu. Asmodeu é o que comanda a área da luxúria, o sexo ilícito. Asmodeu, ele trabalha fazendo com que o marido venha crescer o olho em outra mulher e trair e prostituir, fazendo com que a mulher venha ser atraída por outros homens e trair, e o casamento se acabar e toda a destruição acontecer. Essa é a função de Asmodeu. Asmodeu trabalha em cima disso, em cima da luxúria. Para você ter uma ideia, que dentro dos pecados capitais, a luxúria é um dos principais. Na face da terra, dentro dos pecados capitais, a luxúria é um dos que é mais praticados. Se você for observar, eu vou dizer uma coisa para ti, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Creia no que eu estou te dizendo. Na sua cidade, existe um ramo de comércio que é mais forte do que os postos de gasolina. Que eu acredito que deve ter mais do que até mesmo farmácia. O que, pastor? Motéis. Aí na sua cidade, motéis. Tudo nas beiras de BR, nas saídas de cidade. O que é isso? É o trabalhar de Asmodeu para destruir famílias, para o sexo ilícito, para a prostituição, para as doenças mortais que ele trabalha colocando. Então, Asmodeu é um demônio que trabalha em cima da luxúria. Só que ele não trabalha só em cima da luxúria. Dentro da demonologia, do estudo sobre demônios, Asmodeu trabalha dessa maneira, com essa luxúria, no período por exemplo, do cair da noite, até o decorrer de toda a madrugada, ele trabalha em cima disso. E na luz do dia, escute isso, na luz do dia, ele tem outra função. Por ele ser um serafim caído, mas continua sendo serafim. Mesmo que perdeu o corpo, perdeu toda a glória, mas continua sendo serafim. Então ele tem várias funções. Então, dentro dessa função, depois das 18 até 6 da manhã, ele trabalha com a luxúria. E depois das 6 da manhã até o horário das 18 horas, na luz do dia, ele trabalha com a apostasia. Não entendi, pastor. Exatamente isso. Das 6 da tarde às 6 da manhã, ele trabalha com a luxúria, que é todo tipo de prática de sexo ilícito. E das 6 da manhã, que começa a luz do dia, até às 6 da tarde, ele trabalha em cima da apostasia. O que é apostasia? Ele trabalha montando doutrinas e ensinamentos que pertencem a ele, que pertencem ao sistema de Satanás, para enganar as pessoas. Essas doutrinas que você está vendo por aí, esses ensinamentos em nome de Deus, mas que você vê que não tem nada a ver com Deus, é tudo orquestrado por Asmodeu. Asmodeu é o príncipe da heresia, é o príncipe do engano, é aquilo que está lá registrado em 1 Timóteo, capítulo de número 4.
Sabei, porém, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quem é que cria essa doutrina? Asmodeu. Asmodeu é o que cria a doutrina da heresia, a doutrina da apostasia, a doutrina do engano. Então ele tem duas funções. Durante o dia, ele trabalha com a heresia, com o engano. E no período das 18 horas, quando começa a anoitecer, ele trabalha com a luxúria. É isso. Então ele tem duas funções. Você consegue compreender? Ele trabalha com duas funções. Deixa eu ver o que o Anderson Oliveira escreveu aqui. Este principado que comanda as potestades e os dominadores são os demônios, os mais baixos. Exatamente. Potestades, dominadores são comandados por principado. Eu não estou falando de principado, eu estou falando de príncipe. Esse principado são os que recebem ordens dos príncipes. Deu para entender? O principado recebe ordem dos príncipes, tá? E automaticamente passa a ordem para potestades e dominadores e para todas as hostes espirituais da maldade. Então, são hierarquias dentro desse mal. Você conseguiu compreender a função de Asmodeu e por que ele é o braço esquerdo de Satanás dentro do reino da maldade? Assim como no reino de Deus existe o Pai, o Filho à direita e o Espírito Santo, digamos, à esquerda, né? Porque Jesus está sentado à direita de Deus. Então, Pai sentado no trono principal, Jesus que é o Filho à direita e o Espírito Santo à esquerda, que forma os três. No reino das trevas existe três, que são o próprio diabo, Satanás, à direita, Bafomé, que é o que está aí na foto que eu coloquei aqui na miniatura, que é o bode, né? Sentado com a mão para cima e uma para baixo. O bode, que é adorado pelas religiões da maçonaria e tantas outras religiões. E à esquerda está Asmodeu, que é o que comanda a heresia, o engano, a mentira, né? Durante o dia e à noite, a luxúria. Vamos para cima, vamos lá. Você que chegou e não deixou o seu like, deixa, porque está ficando bom. E eu vou falar agora de mais 3 príncipes que você, com certeza, muitos que estão aqui nunca ouviu falar sobre isso. Deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo e alcançar mais pessoas aí, que está faltando muita gente. Vamos lá. Quinto principado que comanda a maldade na face da terra, o nome dele é Leviatã. É isso mesmo, Leviatã. Quem é Leviatã? Como Leviatã atua? Leviatã é o príncipe das trevas que comanda a inveja. Leviatã comanda a inveja. É ele que comanda a inveja. Leviatã, no livro de Jó, a Bíblia mostra e chama ele de o grande crocodilo dos mares. Por quê? Porque mar na Bíblia Sagrada representa nações. Mar representa povos, né? Mar representa nações, representa povos. E Leviatã é o grande crocodilo que atua no meio dos povos. Através do quê? Da inveja. A inveja é comandado por Leviatã, o grande crocodilo. É ele que coordena a inveja. Eu pergunto para você que está aqui me acompanhando, será que esse principado, né, na escala que nós estamos trazendo, o quinto, né, será, né, como a Carmen Maia colocou aí, mar representa nações, né, dentro do estudo escatológico. Será que esse principado tem atuado na face da terra? Será que ele tem trabalhado na vida de pessoas ou ele é um dos fraquinhos que não tem força nenhuma? Será que existe inveja na terra? O que você me diz? Enquanto você vai responder, deixa eu molhar a garganta aqui. Será que existe inveja na terra? Será que Leviatã está trabalhando nesse momento? O que você me diz? Será que ele está trabalhando? Certeza que sim, e muito, né? E muito. E muito. No meio da parentela, no meio da família, dentro dos templos, lá na fábrica, na empresa, na vizinhança, no bairro que você mora, na cidade que você mora, em
todos os meios aonde há ajuntamento de pessoas, os subordinados de Leviatã está ali executando as ordens do seu chefe, executando as ordens do seu maioral. É ele que comanda toda a inveja. Ele trabalha em cima da inveja. É o grande crocodilo que a Bíblia diz no livro de Jó. Se você digitar aí Leviatã na Bíblia, dá uma gugada aí, você vai encontrar que está registrado lá no livro de Jó, né? É o espírito da boca grande que vai devorando tudo através da inveja. A inveja é um sentimento devorador. É um sentimento devorador. Já já eu vou responder as perguntas que estão fazendo aqui. Deixa eu ver aqui o que foi feito a pergunta. Foi o Aldeci, né, que fez a pergunta, né? O Aldeci fez a pergunta, pastor, e as potestades do ar? O que são? As potestades do ar são os demônios, né? Potestades e dominadores. São duas classes que trabalham subordinado aos principados, que esses principados são subordinados aos príncipes. Consegue compreender? Então os principados a gente pode colocar como se fosse um presidente, né? Os príncipes como presidente, os principados como governadores, né? Como governadores, potestades e dominadores colocamos como deputado federal e deputado estadual, e aí automaticamente os hostes espirituais da maldade são aqueles funcionários que estão trabalhando para essa gente. Conseguiu entender? Dentro da hierarquia, só para ter um entendimento, mas até o final vou explicar melhor como que eles trabalham para vocês entenderem e não ficar dúvidas a respeito disso, tá bom? Então, a inveja é comandada por Leviatã. A inveja, o sentimento faccioso. Existem dois tipos de inveja. Existe a inveja zelos e a inveja tonus. O que é a inveja zelos? A inveja zelos, dentro do grego, é a inveja que é aquela inveja que a pessoa deseja a tua morte. É a inveja que a pessoa ela não quer o que você tem, ela quer ser igual a você. Como ela não tem condições de ser igual a você, então ela deseja a tua morte. Ela é capaz de fazer um feitiço, é capaz de fazer uma obra das trevas para acabar com a tua vida. Então, essa inveja é conhecida como a inveja zelos, dentro do grego. E a outra inveja é a inveja tonus. O que é a inveja tonus? A inveja tonus é aquela inveja ciumenta. Aquela inveja ciumenta. O que é a inveja ciumenta? A inveja ciumenta é aquela inveja que a pessoa ela não deseja a tua morte, mas ela vê você vencendo, ela se arde por dentro, e muitos não conseguem se controlar ao ponto de dizer, agora me deu até inveja. Agora me deu até inveja de você. Me deu uma invejinha santa. Agora me deu até uma inveja boa, amiga. Agora me deu uma inveja boa, amigo. Essa inveja que muitos chamam de inveja boa, que não é a inveja zelos, mas é a inveja tonus, é o sentimento que chega a dar um choque dentro da pessoa. Isso dentro do estudo do conhecimento grego é conhecido como a inveja tonus, diferente da inveja zelos, que a pessoa ela deseja a morte. Os zelos, a pessoa deseja a morte. É conhecido como emulações, né? Nas obras da carne, a inveja zelos é chamado de emulações. Já a inveja tonus, dentro das obras da carne, é chamado de inveja simplesmente. Tá bom? Deu para compreender o trabalhar de Leviatã? Vamos lá, vamos para mais um que já está quase com 1 hora de live, hein? Vamos embora. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like, gente. Vamos fazer essa live subir e alcançar mais pessoas, porque o algoritmo está travado, está seguro. Vamos lá, deixa Deus te usar. Sexto príncipe que comanda, né, príncipe do mal, que comanda a maldade na face da terra. O nome dele é Belfegor. Belfegor. Vou decifrar para você, vou soletrar para você escrever. B-E-L-F-E-G-O-R. Belfegor. Belfegor é um dos 7 príncipes das trevas que comanda, na área dele, ele comanda a preguiça. Belfegor é o príncipe da preguiça. A preguiça é comandada por
Belfegor. Então, ele trabalha em cima disso. De quê? Da preguiça. Belfegor. Belfegor, em outras palavras, é um demônio que, dentro da mitologia, dentro da demonologia, ele está sentado em uma cadeira, segurando a sua própria cauda, com a mão no queixo, né, nu, olhando as pessoas trabalharem para ele e produzir para ele. Porque ele não faz absolutamente nada. Ele é o demônio, o príncipe das trevas, que coloca dentro da pessoa a vontade de vencer na vida sem trabalhar. A vontade de vencer na vida sem se esforçar. A vontade de vencer na vida sem se dedicar. Belfegor é o demônio da preguiça. É aquele que fica esperando, né, os outros fazer por ele. É o espírito da preguiça. Ele coloca na mente das pessoas, ele atenta as pessoas a acreditar que não precisa trabalhar para ficar rico. Ele atenta as pessoas. Não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, não precisa trabalhar para ficar rico, não precisa fazer nada. Belfegor é um espírito que a representação dele é a preguiça, ele está nu, vou repetir, segurando a sua cauda, sentado numa cadeira, com a mão no queixo, segurando a cadeira, né? Tem 2 mini chifres e orelhas compridas, e ele está ali olhando as pessoas trabalharem para ele. Você consegue compreender? Em algumas fotos que você for ver, ele está totalmente nu, e você vai ficar espantado se você ver a imagem de Belfegor, porque é um bicho terrível, que dentro das religiões pagãs, ele é representado pelo obelisco. O que é o obelisco? O obelisco é aquele como se fosse um poste ídolo, né? Um poste ídolo bem alto que é colocado nas praças da cidade, que não deixa de ser um órgão genital masculino. O obelisco é um órgão genital masculino, que é a representação de Belfegor, o deus da preguiça, o demônio da preguiça. Pastor, mas de tarde me deu uma preguicinha, isso e aquilo. Não confunda a queda de pressão que muitas das vezes dá, porque nós comemos, o organismo começa a trabalhar para digerir o alimento, então toda a força do corpo, toda a energia do corpo é direcionada ao intestino, para digerir a comida. E aí a gente tem aquela moleza, aquela vontade de dormir, porque automaticamente o organismo está trabalhando para o alimento que está no estômago, no intestino, ser digerido, né? Então, vem aquela moleza. Não é isso. Belfegor não quer dizer isso. Belfegor é o demônio da preguiça, que bota na cabeça da pessoa que não precisa trabalhar, que simplesmente ele vai vencer na vida na preguiça. E você sabe que tem muita gente assim, que quer vencer na vida na preguiça, que quer ganhar vantagem, que quer se sobressair diante da preguiça. Você está entendendo? Você conseguiu compreender? Pastor, o obelisco vem de que século? O obelisco começou com os cavaleiros templários, com os Illuminatis, né? Começou com essa gente, né? Que começou a fazer os seus postes ídolos e na realidade, todo esse movimento de cavaleiro templário, Illuminati, isso, aquilo, começou na Torre de Babel, né? Na Torre de Babel. Para quem não sabe, a Torre de Babel estava na cidade de Babilônia, né? Então, o obelisco, isso, aquilo, começou em Babel, que é Babilônia. Tá? Lá em Gênesis capítulo 11, na história que a Bíblia fala de Nimrod, que construiu uma torre para chegar até o céu. Aquela torre que Nimrod estava construindo, o obelisco é a representação dela. O obelisco é a representação da Torre de Babel, que é uma torre muito alta, pontuda, indo em direção ao céu, que dentro dos 7 pecados capitais é representado também por Belfegor, que é o deus da preguiça. Tá bom? Vamos lá para o 7º, porque eu quero orar para vocês aqui e trazer mais algumas explicações de nomes que eu não citei aqui, que em outras lives eu posso até fazer com você novamente, se é do seu interesse. Eu, particularmente, como eu gosto de trabalhar
na área de libertações, na área de batalha espiritual, para mim isso aqui é o máximo, sabe? Eu gosto desses assuntos de estudo sobre demonologia, angiologia, estudo sobre o mundo espiritual. Eu sou fascinado nisso, eu gosto, porque é um conhecimento que você não vê por aí, você não ouve muita gente. Então eu gosto de buscar esse conhecimento, tanto para mim, como para aqueles que se interessam, se desejar, a gente passar para o nosso próprio crescimento espiritual. Consegue entender? Vamos lá. Sétimo espírito dentro da escala dos pecados capitais e dos demônios que comandam a maldade na face da terra. O nome do sétimo é Ra-Satã, ou Samael. É isso mesmo. Ra-Satã ou Samael. É o mesmo. Como se escreve Ra-Satã, pastor? H-A-Satã, com N no final. Ra-Satã. Ou Samael. Não é Samuel, é Samael. Samael. É isso. Ra-Satã ou Samael. Quem é Ra-Satã? Quem é Samael? A palavra Samael quer dizer o mesmo nome de Ra-Satã. O que quer dizer? O que significa Samael? A palavra Sama, no hebraico, significa veneno. E El, em hebraico, significa Deus. Então, Samael quer dizer veneno de Deus. É isso, veneno de Deus. Ra-Satã. Quem que é Ra-Satã? Ra-Satã. No hebraico, Ra significa o. E Satã significa desviar o caminho. Em outras palavras, Ra-Satã, aquele que induz as pessoas a se desviar do caminho. A palavra Satanás, né, que aqui na linguagem portuguesa a gente tenta inserir uma tradução, mas aqui na língua portuguesa não existe tradução certa para o nome de Satanás, porque dentro da linguagem portuguesa as pessoas dizem que o nome de Satanás quer dizer tentador, diabo e tantas coisas. Dentro do hebraico, Ra-Satã significa o que induz pessoas, o que incentiva as pessoas a se desviar do caminho. O que incentiva pessoas a se afastar do caminho. Eu pergunto para vocês, quem é o caminho? Quem é esse caminho que esse nome induz a pessoa a se afastar? Que nome, pastor? Ra-Satã, quer dizer, aquele que induz, aquele que seduz, aquele que faz as pessoas a se afastar do caminho. O que é isso, pastor? Aquele que faz as pessoas se afastar do caminho. Qual o caminho? João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o que induz as pessoas a se afastar do caminho. E dentro desse afastar do caminho, qual é a arma que ele usa? Qual é o pecado que é encabeçado por ele? O pecado que é encabeçado por ele se chama orgulho. Ra-Satã, Samael, é o encarregado do pecado chamado orgulho. Eu ainda expliquei ontem, dentro dos 10 piores pecados, o que é o orgulho. Orgulho é a pessoa olhar e se voltar e dizer, eu não preciso de Deus. Eu não necessito de Deus. Eu não quero Deus. Eu não necessito de Deus. O orgulho, a base dele é isso. É a pessoa achar que não precisa de Deus. Por isso que o nome Ra-Satã quer dizer desviar a pessoa, afastar a pessoa do caminho. E a arma que ele usa é o orgulho. E o que é orgulho? Orgulho nada mais, nada menos do que um sentimento maligno dentro da pessoa que faz o homem e a mulher achar, acreditar que não precisa de Deus. Talvez você já foi falar de Jesus para alguém e essa pessoa disse assim, eu não preciso do teu Deus. Fica com o teu Deus para você. Eu não quero saber do teu Deus. Eu tenho a minha religião. Não preciso do teu Deus. Fica com o teu Deus que eu fico com o meu. Quer dizer, a pessoa na realidade, ela está sendo induzida pelo orgulho, que é a essência de Ra-Satã, a essência de Samael. Samael foi quem enganou Eva. Samael é a antiga serpente, é o próprio diabo, é o próprio maligno. E o nome dele é Ra-Satã ou Samael. Nós chamamos de diabo,
maligno, tentador, de tantos nomes, mas o nome dele dentro do hebraico é Samael ou Ra-Satã. Alguém já colocaram aqui, né? Tá aqui os nomes. Obrigado, Arthur Chagas e todos os moderadores que foram colocando aqui, né? Tá aí os nomes, né, dos 7, é exatamente isso. Ra-Satã ou Samael, né? Que comanda a parte do orgulho. A Cláudia, a Rafaela também colocou, né? Obrigado a todos vocês, moderadores, que estão colocando. É bom para as pessoas verem e automaticamente aqueles que querem salvar, escrever no papel. É importante para nós sabermos como que o mundo está sendo manipulado pelo próprio maligno aqui na face desta terra. Então, esses são os 7 pecados capitais. São os 7 pecados capitais. Dentro desses pecados capitais, existe outros, né? Outros nomes de demônios, de espíritos que trabalham, né, na face da terra, atuando, agindo, enfim, fazendo com que as pessoas venham pecar, se perder e perder a grandeza de Deus, né? Perder as grandezas de Deus. Mas esses espíritos, eles trabalham, eles atuam, né? Eles atuam subordinado a esses 7. Eles trabalham subordinado a esses 7. Inclusive, eu vou até, se você quiser, eu cito até para você aqui, desses principados que nós lemos, né, que eu falei para você aqui, desses 7, ou melhor, desses 7 príncipes, existem 7 principados, 7 príncipes, e existem principados que são os abaixo desses príncipes, que eu poderia citar aqui para você, né? Inclusive existe um seriado, um seriado que apresenta alguns nomes, tá? Alguns nomes de alguns subordinados. Tem o nome dos príncipes e tem nome dos principados. Por exemplo, Lilith faz parte do principado. Você está entendendo? Lilith faz parte do principado. O espírito de Caim faz parte do principado. E assim sucessivamente. Tem vários outros nomes que em outra live eu posso estar trazendo para você aqui. Mas eu acredito que vocês conseguiram compreender sobre os 7 pecados capitais que regem na face desta terra. O sinal caiu? Caiu o sinal ou está tudo certo? A irmã que escreveu aqui, caiu. A missionária Iraci travou. O que está acontecendo? Está tudo certo aí, irmãos? Está tudo certo? Está indo bem? Está certo? Está certo? E dentro dessas hierarquias, né, de principado, que é o que estão abaixo dos príncipes, como eu disse, tem Lilith, Caim, tem Dagon, tem Moloque, tem muitos outros que estão numa classe um tanto quanto abaixo, né? Um tanto quanto abaixo, né? Eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta aí, pastor, e quanto àquela questão do príncipe da Pérsia, que segurou o arcanjo que estava... Tá normal? Tá normal? Que segurou a resposta de Daniel. Quem foi aquele príncipe da Pérsia que segurou a resposta, a bênção que estava vindo para Daniel naquela ocasião? Naquela ocasião, quem segurou o arcanjo Gabriel, que estava trazendo a resposta para Daniel, foi Asmodeu. Asmodeu, ele era o príncipe da Pérsia naquela época, ele comandava aquela região com a maldade, com toda a perversidade, e foi ele que segurou o arcanjo para não trazer a resposta até Daniel. E aí Deus precisou então mandar o arcanjo Miguel, que é o anjo de batalha, o arcanjo de peleja, para repreender esse demônio e fazer coisas grandes acontecer na vida de Daniel. Então o arcanjo desceu e automaticamente ele conseguiu deter esse príncipe e a resposta de Daniel chegou. Tá bom? Deu para vocês compreender? Deu para entender? Eu não quero estender muito para não ficar muito extensa a live, mas você conseguiu entender? Tá, pastor, e o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver para nós entendermos que
para todos os lados que nós pendermos para o pecado, é uma manipulação de um desses príncipes. Qualquer tipo de pecado que nós, inclinarmos, você pode ter certeza que é um projeto arquitetônico desses príncipes. Quando a pessoa se pende para o materialismo, ele está automaticamente se entregando às influências dos subordinados de Mamon. A pessoa pende para o lado da glutonaria, da fome descontrolada, do apetite descontrolado, do não jejuar, automaticamente ele está se entregando a Bafomé, a Beuzebu. A pessoa ela anda irada, dia e noite, cheia de ira, cheia de mágoas, cheia de rancor, cheia de sede de vingança, de morte, revoltado com a própria vida. Essa pessoa está sendo persuadida pelos subordinados de Azazel. Muitas das vezes a pessoa está aí, envolvida no pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação, na masturbação, nos pecados tenebrosos, e ele acha que isso é normal. Ah, não, isso é normal. Você está sendo seduzido por Asmodeu. Asmodeu, com os seus subordinados, estão trabalhando contra a sua vida. E aí, pastor, a preguiça. A preguiça. Tem gente que, como diz o ditado, não bate um prego numa barra de sabão, de tanta preguiça. Quer vencer, quer triunfar sem trabalhar. Meu amigo, sem trabalho ninguém vence. O trabalho dignifica a pessoa, o trabalho honra o ser humano. O trabalho é uma honra. E quando nós, nos entregamos à preguiça, nós estamos sendo seduzidos pelos subordinados de Belfigora. E o orgulho, que é o achar que não precisa de Deus. O achar que, vivendo desviado, lá na frente vai ter uma chance, Porque Deus conhece o coração. Não tem essa, meu amigo. Quando nós afastamos de Deus, nós estamos dando ouvido a Ra-Satã, que é o dono do orgulho. Porque quem está dentro dessa grande humildade vai entender, eu não posso me afastar de Deus. A minha luta, o meu problema, a minha dificuldade, nada pode me tirar da presença de Deus. Você está entendendo? Nada pode me tirar da presença de Deus. E assim, automaticamente, nós vamos vencer e triunfar. Agora, quando a pessoa ela dá ouvido, dá lugar a esse mal, automaticamente a pessoa perde. Mas se for trabalho no lar, pastor, o trabalho no lar é um mistério que só as mulheres vão entender, Alguns homens também entendem, mas o trabalho no lar é o seguinte, não tem preguiça. Não existe preguiça para o trabalho no lar. Aí você diz, por quê, pastor? Você pode estar cansada, esgotada hoje, você diz, olha, hoje eu não vou fazer nada em casa. Quando é amanhã, você tem que fazer o dobro. E se você não fizer amanhã, depois de amanhã você vai ter que fazer o triplo. E assim só vai remontando. Então, o trabalho de casa não tem como ter preguiça, não. Não existe preguiça para o trabalho de casa. Hoje eu não vou limpar a casa, não. Tudo bem, amanhã você vai ter que limpar dobrado. Aí hoje eu não vou lavar a louça, não. Amanhã você vai ter que lavar a louça dobrada. Você tá entendendo? Eu não vou lavar a louça da janta, não. Tudo bem. Você não vai lavar a louça da janta? Amanhã você vai ter que lavar da janta, do café da manhã e, quem sabe, do almoço. Triplicou. Então, em casa, não tem como ter preguiça, não. As mulheres que estão aqui sabem do que eu estou falando. Você está entendendo? Trabalho de casa é cansativo. É cansativo demais. Então, muitas das vezes a gente vê muitas mulheres cansadas, dizem, olha, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso não é preguiça. Isso é porque é o trabalho de casa normal. Quando eu estou falando de Belfegor, eu estou me referindo a esse demônio que trabalha agindo para as pessoas querer vencer na vida sem trabalhar. Querer triunfar sem trabalhar. E tem muitos jovens que estão aí entregue à preguiça. Muita juventude, muitas pessoas de todas as idades entregam à preguiça. Então, que nós possamos vencer esse espírito, e o orgulho e todos os demais, tá bom? Eu quero orar por você, tá? Quero orar por você, bota o louvor, vai glorificando a Deus e fazendo os trabalhos, exatamente. Vai devagarzinho, devagar e sempre, Devagar e sempre. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta interessante, que eu já vou orar com você para nós terminarmos aqui com o mais rápido possível. Deus abençoe. Obrigado, Rafael Anderson. Obrigado pelas palavras, viu? Que Deus te abençoe grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Deus te guarde e te proteja. Vocês conseguiram compreender, gente? Deu para você compreender? Eu só vou deixar um aviso aqui para você, que 7 horas da manhã estaremos juntos para a abertura do nosso jejum. 7 da manhã, a abertura do nosso propósito de jejum.
às 7 horas da manhã, e eu conto com a sua participação. É o jejum do Éden. Nesse jejum do Éden, nós estaremos nos abstendo de todo tipo de alimento que passa pelo fogo. Todo tipo de alimento que passa pelo fogo. Nós não vamos usar para nós o fogão no decorrer desses 3 dias, sábado, domingo e segunda. E não consumindo também, você sabe, dentro do jejum do Éden, saladas, frutas, legumes cru, todo tipo de verdura, castanhas, né? Você pode consumir à vontade, água à vontade, suco à vontade, sem problema nenhum, tá bom? Combinado, então? 7 da manhã, eu conto com vocês na abertura desse propósito, em nome de Jesus Cristo. Vamos para cima, gente, vamos fazer acontecer, vamos pagar o preço, tá? Vamos pagar o preço, porque é pagando o preço que Deus nos honra. Pastor, eu estou numa cidade diferente, não tem problema. Abra o jejum aí no horário da tua cidade, 7 horas da manhã, normal. Se a tua cidade é um horário anterior, por exemplo, né? Um exemplo, você que mora na Europa, você está 4 horas à frente. Acordou? Abre 7 horas da manhã o seu propósito. Depois, quando for o horário mais ou menos das 11 da manhã, meio-dia aqui do Brasil, 11 da manhã aqui do Brasil, ou melhor, deixa eu ver, 7 da manhã aqui, 11 da manhã aí no seu país. Aí você assista a live normalmente, porque você já abriu o jejum. Você que é de outros estados, de outros países, que está com horário antecipado, por exemplo, que o fuso horário é 1 hora antes, né, 1 hora de atraso do horário de Brasília, o Mato Grosso do Sul, Rondônia, tem 1 hora, né, de atraso, o Acre tem 2 horas de atraso, então não tem problema, abra dentro do seu horário, mas assista a live, né? Assista a live para a gente fazer a oração em conjunto e ser bênção na presença de Deus. Então, estaremos juntos nesta fé. Está aqui, ó. Obrigado, minha esposa. Obrigado a todos os moderadores. Está aí, ó. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos abrindo o jejum do Éden. Iremos ficar 3 dias comendo somente fruta, legumes, verdura, leite, grãos, água à vontade e não pode usar o fogão. É isso mesmo, tá bom? Como os nossos moderadores estão colocando. Exatamente. Obrigado a todos vocês que estão colocando aí. E nós vamos para cima em nome de Jesus. Eu vou pedir para você, Juliana Santos. Eita, será que eu aguento? Aguenta. Toda vez que você pensar em entregar o jejum, lembra de Beelzebu. Lembra de Bafomé, que é o espírito da gula, e diga: eu vou te vencer. Eu vou te vencer em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar por cima de ti em nome de Jesus Cristo. E nós vamos triunfar. Nós vamos vencer. É o descanso para o fogão, é isso mesmo. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Combinado então, gente? Pastor, pode usar azeite na salada? Não, nós não vamos usar azeite na salada. Não vamos usar, tá bom? Não vamos usar azeite na salada. Nós vamos para cima sem azeite, tá bom? Sem azeite na salada, só com azeite do Espírito, tá bom? Eu vou orar para você e eu vou fazer um pedido aqui mais uma vez. Deixa o seu like, você que não deixou. Inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e vamos caminhar junto em nome de Jesus, tá bom? Faça isso que com certeza Deus estará honrando a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Amanhã temos a live 7 horas da manhã e depois 2 horas da tarde eu volto com a live de perguntas e respostas, tá bom? Amanhã a live de perguntas e respostas, 2 horas da tarde. No lugar do açúcar, usa o mel, tá bom? Usa o mel de abelha, tá? No lugar do açúcar. Tá bom, gente? Combinado? Abra sua mão. Que o eterno Deus de Israel te abençoe, te guarde, te proteja, te prospere, te livre de todo mal. Que o Senhor venha manifestar da sua glória e da sua grandeza na sua vida e na vida de toda a sua família. Que o Senhor venha nos livrar da influência dos 7 príncipes das trevas. Que o Senhor venha nos livrar da influência desses demônios que têm atuado na face da terra, colocando a gula, a avareza, a ira, a luxúria, a inveja, a preguiça, o orgulho. Que todos esses males venham ser queimados em nome de Jesus e que a tua bênção recaia sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E você que crê e concorda com esta oração, diga amém, e eu concordo em o nome de Jesus Cristo. Amém, e eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos e reunidos na mesma fé. Olha, deixa eu fazer um pedido aqui para você.
tá faltando aí 40 likes. Não, agora tá faltando 35 likes para nós passarmos de 1.000. Dá para você que ainda não deixar o seu like? Porque aí depois de 1.000 likes, aí a benção acontece, né? Obrigado, Fábio Santos, pela semente do reino de Deus. Lembrando vocês que estão nos ajudando, enviando as suas ofertas, que tudo que você está semeando, nós estamos segurando, juntando para a compra dos donativos para as crianças lá da comunidade Ribeirinho da Floresta Amazônica, que eu estarei indo agora dia 17. Então nos ajude e com certeza Deus estará te honrando e te abençoando, tá bom? Eu vou fazer uma postagem aqui na comunidade, vai aparecer para você aí, depois na página principal você entra, tá lá comunidade, fazendo uma pergunta para você, que tipo de mensagem você gostaria que nós trouxéssemos, e aí você deixa lá a sua opinião, tá? Que com certeza vai ser bênção da parte de Deus, eu conto com a sua participação, tá? Deixa lá a sua opinião, que aí nós vamos preparando mensagem em cima disso. Todos esses temas que eu estou trazendo é de pessoas que na última pergunta que eu fiz, deixou lá escrito, deixou lá o pedido e nós estamos trazendo aqui, tá bom? Deus te abençoe. Você gostou? Edificou? Foi bênção de Deus? Foi? Foi maravilha dos céus? Foi maravilha do céu? Foi bênção? Foi bênção. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, Anderson Carmo. Muito obrigado pela semente no reino de Deus. E é isso mesmo, arrebatamento está chegando, hein? Está chegando. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, melhor para a nossa própria vida. Foi edificante? Foi bênção? Obrigado a todos vocês pelas palavras de incentivo. Isso nos ajuda e nos incentiva a fazer mais conteúdos assim e tá preparando para vocês. Deus abençoe. Até amanhã, 7 da manhã. Coloca o despertador aí, hein? Coloca o despertador e vamos para cima. Deixa eu ver se chegou a 1.000 likes. Chegou? Oh, maravilha, chegou. Vocês são bênção de Deus, viu? Vocês são the best, the best. Vocês são os melhores. Deus abençoe. Obrigado a todos e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus.